Porque a raiva você expressa com palavras, mas o desapontamento você expressa com silêncio. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do B-Side. Hoje nós vamos... assim, ó, não tenho dúvida que a sua mente vai explodir. Como a minha já explodiu antes de começar a gravar, e agora a gente vai dar sequência. Antes da gente iniciar com o nosso convidado mais do que especial, lembrando, né, se você está nos ouvindo aqui pelo Spotify, não deixe de colocar 5 estrelas, nos seguir, porque dessa forma a gente consegue entregar nossa mensagem para mais pessoas como você, e da mesma forma para quem está nos assistindo pelo YouTube, não deixe de nos seguir, dar like, deixar seu comentário, as suas perguntas e as suas sugestões de melhoria. Bem, sem muitas voltas, eu queria apresentar um cara, eu vou descrever para vocês ele um pouco de como é que eu vejo. Eu nem li, não me preparei nos tiros dessa nossa conversa, porque eu conversei com ele talvez 1 hora no mesmo ambiente um dia, e depois um dia de noite mais uma meia hora, mas nunca nós, assim, trocando uma ideia diretamente. E parece que eu já conheci ele há 2, 3 anos, né? De proximidade, como pessoa. Vocês vão entender, vocês também vão se sentir assim. E é uma pessoa que é um brasileiro que tá, vou chamar, já tá mais que erradicado fora do Brasil. Quantos anos fora do Brasil? 11 anos fora do Brasil, mas não é fora do Brasil, assim, um país latino. O cara tá, assim, literalmente em outras culturas, vocês vão conhecer mais. E, fundamentalmente, uma pessoa que tem transformado muito a forma de democratizar, de impactar vidas no sentido de saúde, no sentido do mindset, no que ele tem se proposto. Um dos grandes projetos que ele é envolvido tem a ver com o Mind Valley. Para mim, é uma das maiores comunidades do mundo de capacitação pelo meio online, principalmente, e que por baixo deve impactar mais de 30 milhões de pessoas. E o que eu sei é que esse meu convidado, o Ronan Diego, tem as aulas mais assistidas, o melhor NPS, e é uma pessoa com uma energia fantástica. Cara, muito orgulho de ter aqui, tá? Orgulho de verdade. Querido. Obrigado, tá? Eu quero que você saiba que eu entro aqui com muita honra, com muito respeito. Eu tô muito feliz de estar sabe, sentado nessa mesa, conversando contigo nesse momento e com todo mundo que tá assistindo a gente. Tamo junto. Tô de corpo e alma. Tamo junto. Que legal, legal. Sinto isso. Eu tava pensando, né, Ronan? Eu sempre começo as nossas conversas aqui e acima de tudo, eu sempre tento falar muito de integridade, eu sempre tento falar muito de devolver para a sociedade, devolver para as pessoas, que a gente não tá aqui na vida só de passagem, né? A gente tá aqui para se transformar, enfim. Por mais que eu sou um cara que defendo muito elementos de negócios, vendas, marketing, experiência do cliente, etc e tal. Mas para mim, a integridade, ela é talvez uma das grandes vozes que suportam negócios de sucesso. Se a gente for olhar as maiores empresas do mundo, de uma certa forma, elas são muito previsíveis no que elas vão tomar de ações frente a certos desafios. E eu sinto muito isso na tua caminhada. Mas antes de entrar exatamente nessa caminhada, da onde nasceu esse mindset do Ronan de desafiar o status quo? Porque assim, visivelmente, quando as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, conhecerem de verdade a tua história, vão entender assim, caramba, esse cara assim se desafiou. Mas onde é que foi tu acha que tá na educação? Lógico que é um somatório, mas aqueles gatilhos, aquela coisa que faz tu ser um cara que visivelmente as tuas decisões, elas não são padrão, elas são literalmente fora da caixa, elas não são igual à maioria. E tem um cara que é pertinho da Estônia, né, onde tu mora hoje, que ele tem um estudo chamado Paul Rukins, é o nome dele. E o Paul Rukins tem um estudo que ele coloca que somente 2% das pessoas conseguem ter pensamentos diferentes. 98% das pessoas, por vários estudos que ele tem, elas acabam tomando, em momentos de dificuldade, precisam tomar uma decisão importante, ou elas aumentam a intensidade da mesma decisão que elas tinham antes, ou elas desistem. Mas dificilmente elas vão contra o status quo. E de onde é que vem isso do Ronan? E aí tu pode contextualizar um pouco o pessoal, porque, pô, um cara que sai do sul do Brasil para conquistar literalmente o mundo no que faz, cara, não é simples. Não é simples. Eu gosto do frio na barriga, sabe?
Mas tu sempre gostou? Essa sensação de... Caramba! Esse negócio de... É aquela mistura de medo e animação, assim. O medo e o excitement. Que é assim... cara! Sabe, aquele negócio de... Você tá... sabe, na beira de um precipício pra pular na água, assim. Sabe aqueles lugares que você tem uma montanha, tem o mar lá embaixo. Vou, não vou? Tipo... Esse negócio eu adoro, cara. Mas, por exemplo, na escola, lembra do Ronan, primeiro grau, segundo grau? Como é que tu era pra apresentar trabalho de aula? Eu era o cara que era sempre escolhido pra fazer teatro, sempre escolhido pra ler na frente do grupo, porque eu não dizia não. Né? Eu não era o cara que tinha mais desenvoltura, eu sempre fui um cara muito tímido, né? Na verdade, te olhando... Tu não é tímido, tu é introspectivo. Bastante. Eu também sou, muito. Por isso que eu digo, quando conecta com as pessoas, a gente conhece literalmente quem é o Bush ou quem conhece o Ronan. Porque quem olha acha assim, pô, aquele alemão lá é um arrogante, não sorri. Porque eu sou um cara introspectivo. E eu tô te escutando, eu sempre gostei do desafio. Mas eu não gostava de chamar atenção. E aí vem o terceiro elemento que tu trouxe agora. Tu não sabia dizer não, ou não gostava de dizer não. Isso tem a ver com a tua energia, cara. Tu quer ajudar. Sim. Tem a ver com isso, tu acha? Já tô sentindo já. Sabe, tem uma coisa bonita e tem uma coisa acho que tem uma fortaleza e uma fraqueza unidas ao mesmo tempo. Eu gosto muito de pensar que sabe, de contribuir. Eu tenho muito sentimento de gratidão. Sabe? É uma coisa que tá sempre perene na minha cabeça. Acho que o meu cérebro tá treinado a buscar a gratidão e eu gosto de compartilhar esse negócio. Então, essa questão de poder nem tanto ajudar, mas contribuir, poder oferecer e sabe, trocar, comprar, é uma coisa que eu tenho, é um sabor muito gostoso. Me satisfaz. Legal. Eu acho que essa é uma fortaleza que eu tenho. E aí eu tenho uma fraqueza... mas que volta e meia eu consigo transmutar ela como uma coisa boa, mas o que eu tenho consciência e o que eu jogo com ela, eu tenho medo de desapontar as pessoas. Né? Quando eu tenho aquela noção de que eu tô desapontando alguém, eu, sabe, tenho um medo visceral, assim. Então, às vezes, várias das coisas que eu faço poxa... Você é o diretor da escola e você perguntou, Ronan, você quer ler a mensagem do Dia dos Pais lá? E eu falo, poxa, eu tô com medo, será que eu vou, será que eu não vou? Mas se eu não for, o cara confiou em mim, eu vou desapontar, sabe? Então, às vezes, eu faço as coisas porque eu tô inspirado a fazer, às vezes eu faço as coisas porque eu não quero desapontar as pessoas, mas o resultado é sempre bonito, sabe? Porque não, aí tem o outro lado que é todo esforço, a entrega, né? Mas é legal te escutando, porque eu me vejo uma parte disso, mas... é legal tu ver outra pessoa falando, vendo. Ontem eu tava conversando com um amigo e ele me fez 2 perguntas. A primeira delas foi, se eu tivesse mais coragem, o que eu faria na minha vida? Que eu não tomo decisão hoje que eu poderia tomar se tivesse mais coragem. E a segunda foi, se eu não tivesse essas preocupações que eu tinha, o que eu deixaria de fazer? E eu comentei com ele o seguinte, que eu não sei dizer não. Então eu tô o tempo inteiro fazendo coisas para as pessoas sem monetizar. Porque isso me realiza. Ajudar pessoas me realiza. E ao mesmo tempo, eu sei que isso me prejudica, porque acaba ocupando a minha agenda, às vezes, uma parcela do tempo muito grande. E hoje em dia o meu trabalho depende, né, disso. Só que eu não vou mudar. Não é a coragem, falta de coragem, essa é a minha essência. O que me trouxe até aqui foi ser uma pessoa generosa, pessoa de ajudar os outros. Não tô falando de ser bobo, né? As pessoas confundem, principalmente no Brasil, né? O cara ser legal com o cara ser bobo, né? Por que eu tô trazendo isso pra ti, te escutando? Tu sempre gostou do desafio, tu falou, né? Aquele frio na barriga e tal. Mas, cara, até, eu não sei que idade, mas até a tua adolescência, ou mais que isso, tu morava no sul do Brasil e desculpa, cara, o frio na barriga não se compara ao frio na barriga que tu passou a viver depois. O que foi que catapultou dentro de ti de dizer assim, não, cara, eu posso mais. Porque muita gente está nos ouvindo, nos assistindo, eles não conseguem tomar uma decisão diferente da sociedade. Mesmo que gostem, eu gosto de friozinho na barriga, eu vou arriscar em tal coisa. Não, cara, tô falando uma coisa de dar mais sentido pra vida. De onde é que tu acha que veio isso, cara? Porque... tá lá, eu preciso te enxergar isso.
Tem duas coisas cruzando na minha mente agora, cara. Uma delas é a resposta da tua pergunta que eu vou fazer. Mas tô sentindo um frio na barriga agora. Eu quero honrar esse frio na barriga. Você pisou em um território que a gente não pode ignorar, que você fez a pergunta, o teu amigo te fez a pergunta, se você tivesse mais coragem, o que você faria? Me diz a resposta, que se você tivesse o que eu falei pra ele? É. A resposta que eu demorei bastante ontem pra responder, me deixou bem desconfortável, mas eu cheguei à seguinte conclusão. Eu tomei a decisão que eu precisava ter tomado, só que mais tarde do que deveria. Hoje eu não me vejo precisando tomar uma outra decisão, mas eu me vejo hoje atrasado na decisão, porque eu entendi que tudo que eu vivi 30 anos pra trás foi o estágio pra fazer o que eu tô fazendo agora. Sabe? O sucesso é uma coisa que o tempo vai dizer se vai ter ou não. Mas não é pelo sucesso, entende? É pela jornada. E a jornada de agora tá fazendo muito mais sentido pra mim. Então, quando ele me perguntou, fiquei perdido, porque eu fiquei pensando, eu tive por muitos anos falta de coragem. Pô, o Bush falando falta de coragem também, tomei várias decisões. Falta de coragem de escutar aqui dentro. Entendeu? Eu tive muita coragem de enfrentar o que estava externo, mas nunca enfrentar o que estava interno. E eu enfrentei isso, felizmente eu enfrentei, estou enfrentando, né? Porque ainda é uma adaptação. Mas a minha resposta foi essa. Porque, como é que eu vou te dizer? Eu entendi que a vida é a nossa transformação na vida e não é chegar num lugar. É um jogo infinito, não um jogo finito. E aí, a gente poderia misturar um monte de teoria, eu vou sair da tua pergunta. Mas eu acho que pra mim isso pra mim conecta muito com por que eu sigo aquele frio na barriga, porque eu penso assim, se... Eu tive uma das principais decisões mais doidas que eu tomei, assim, foi de sair da faculdade e me mudar para o Paraguai para ser voluntário. E quando eu tinha pensado nessa possibilidade, eu sentia aquele... É isso que eu preciso fazer. Mas eu tava com medo porque eu tava no final da faculdade, No final, né, cara? Não é bem fácil. Eu tava no último ano, eu tava fazendo engenharia mecânica. E não apenas eu tava fazendo engenharia mecânica... Engenheiro mecânico com esse grau de percepção de vida? Porque eu acho que eu não era pra ser engenheiro. Nada contra engenheiro, mas é contra o que tu é fomentado, né? Tu é motivado o tempo inteiro pra algo frio, algo racional. Sim, e nós estamos aqui numa conversa, cara, que é muito diferente de racional. Eu me sentia meio fora, né? Eu acho que eu nunca me senti muito conectado com aquela questão da engenharia. Eu tava fazendo porque quando chegou no momento de eu tomar a decisão de faculdade, eu não sabia quem eu era, não tinha nenhuma... Eu segui o que meu pai sempre falava que ele gostava. O status quo. O ambiente te direcionou para aquilo. Meu pai é mecânico de automóveis e ele trabalhava numa empresa em que a galera que era bem sucedida eram os engenheiros mecânicos. E aí ele sempre tinha aquele sonho. Ele não falou assim, você vai ser... Mas eu via que ele estava dedicando de coração para que eu pudesse ser um dia uma pessoa de sucesso, que para ele era o engenheiro mecânico. O melhor então, para ele era aquilo, claro. Na hora de eu decidir sair da faculdade, cara, foi assim... Eu vi toda aquela jornada. O meu pai não teve acesso à educação. A minha mãe não teve acesso à educação. Eles se viraram do avesso para que eu pudesse ir para uma escola de ensino médio que fosse paga. De ensino particular. Foi, sabe, a minha família vem de um lugar que o recurso financeiro era um recurso escasso. Mas assim, o recurso amoroso era um recurso abundante. E aí, quando eu vi que eu estava saindo da faculdade e quase que traindo toda a esperança do meu pai para eu virar voluntário, né? De tempo completo. Como é que tu chega pro teu pai dizendo, depois de todo o esforço da tua família... Desculpa de interromper, mas é que pra minha cabeça tava gritando assim um alerta vermelho. A cena de tu chegando em casa... Porque o frio na barriga de tomar... Eu não sei o que é pior, se é a decisão que tu tomou... Ou comunicar a adesão que tu tomou. Comunicar a adesão foi terrível. Né? Porque assim... Não, em Paraguai, desculpa. Exatamente. Tipo, esse foi o problema, pô, né? Meu filho não tá indo pros Estados Unidos. Não, o cara tá indo num país que dentro da América Latina não chama tanta atenção. Ele vai ser voluntário lá. Meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Entende? Não, eu era o orgulho do meu pai, eu virei a vergonha dele, né?
assim, não, uma vergonha. Meu filho, ele vai estar estudando para ser engenheiro, ele tá não sei o quê, e aí ele podia contar essas histórias para todo mundo, né? Quando ele conta, é bonito. Agora, quando ele desiste da faculdade para virar voluntário no Paraguai, sabe, você vai de um lado pro... Eu tava, assim, jogando um balde de água fria, né? O dia que eu contei pra ele, que eu já vou te contar, veio logo depois de uma conversa que eu tive com um amigo meu, que me fez decidir. Porque eu tava sentindo aquele chamado. O frio na barriga tava ali. E é esse negócio que eu quero fazer, mas tinha muito medo de desapontar os meus pais. Tinha muito medo do que eu vou fazer com a minha carreira depois. Será que eu tô, sabe, sacrificando? Se você pensar num movimento profissional de carreira, é uma pior burrada que você pode fazer. Mas aí um amigo me jogou essa ideia do jogo infinito. Ele falou assim, cara... Imagina, você conhece a história do Hércules? Imagina se a história do Hércules fosse um cara que nasceu com, sabe, com a força e o potencial, e ele foi proposto os 12 desafios, ele falou, é muito difícil, e ele virou as costas e foi pra casa, né? Quem quer contar a história desse cara? Exatamente. Independente se ele ganhou o desafio, se ele não ganhou, ele foi e fez. E aí, o que você tá aqui com a inspiração de fazer uma coisa completamente diferente, seguir o teu sonho, e aí imagina se daqui pra frente você fala, pois é muito difícil, eu vou voltar pra faculdade. Pra onde que vai essa história? Talvez ela tenha mais chances de ser uma história bem sucedida num padrão da sociedade, que é ter um trabalho estável, um emprego legal, mas dentro de ti vai ser a história bem sucedida? Aí eu falei, cara, eu preciso ir lá falar com meu pai. Era dezembro de 2011. E eu tava terminando o penúltimo ano para começar o último ano da faculdade, prestes a, já começar a pensar em formatura, trabalho e tal. Assim, ele tava em casa, no sofá. E aí eu lembro que ele tava doente. Ele tava deitado, porque ele tava passando por, o corpo tava meio fraco, ele já não tava num estado muito forte, assim. Mas estava na hora de contar, porque eu ia me mudar no mês... em janeiro, que era o mês seguinte. Eu já tinha não era pai, tô pensando. Não. É o gato que caiu do telhado. Eu já tava trabalhando nisso desde junho. Mas eu tava procrastinando. E aí eu falei, cara... Sentei do lado do meu pai. Falei, pai, mês que vem eu não vou mais morar em casa. Eu acabei de sair da faculdade. Não vou terminar. E eu vou me mudar para ser voluntário de tempo completo no Paraguai. Eu vou ficar lá 2 anos e meio abrindo uma ONG. Mas tu não tinha como começar num mês falando que ia sair de casa. Tu chega tudo junto, cara. Eu tava tremendo, né? Eu ensaiei essa conversa. Tinha um negócio que eu precisava, assim, eu tentava, sabe? Você entregar, sei lá, uma opinião dele era super importante, um desastre, claro. né? Uhum. Porque eu sabia que era um desastre metafórico para ele ali, né? Então, essa foi a forma, eu preciso colocar esse negócio, tá aqui, vamos olhar pra esse negócio. Eu tava esperando que ele fosse me dar um tapa, que ele fosse, sei lá, me berrar comigo e tal. Ele não falou uma palavra. Esse foi difícil. Eu tava esperando raiva, né? Porque a raiva você expressa com palavras. Mas o desapontamento você expressa com silêncio. Esse foi difícil. E aí muito eu falei... forte essa colocação. Mereço. Faz sentido. Eu vou aceitar. Né? E aí, cara... Mas não te surpreende. Tu sabia que provavelmente tu... Sabe o que é, Rona? Se continuar... Vamos lá. A gente foi educado numa sociedade, principalmente que é mais do sul. Por que eu falo? Porque é mais conservador do passado. Então, nós estamos falando de 2011, 2010, 2005, 2000. No meu caso, eu saí de casa em 99. O pessoal é muito daquela visão de cidadão médio. Vai trabalhar na cidade, vai estudar, vai trabalhar na cidade, vai ter um bom emprego, sabe? E esse é o que eu digo que é o jogar para não perder. São as pessoas que escolhem jogar para não perder. Cara, e se tu é feliz nisso, cara, parabéns, eu fico super feliz. Mas tem pessoas que, como tu mesmo fala, tu começa a sentir aquela necessidade de fazer mais, que parece que tu foi projetado para correr em outra pista. E aí tu tem que escolher vencer, cara. E escolher vencer é uma das coisas mais difíceis do mundo. Porque você tem que arriscar perder tudo. Esse é o ponto. Putz, cara... tua decisão é uma... nunca me vi numa decisão assim, porque a minha decisão foi meio que, sabe, devagarinho. Mas eu tô curioso, cara. Aí tu tomou a decisão, vou para o Paraguai mês que vem, e a tua família ficou como?
ficou assim, o meu pai e a minha mãe, os dois me apoiaram da melhor forma possível do seu próprio jeito. Ótimo. A minha mãe, para os dois foi uma dor imensa. Né? Para os dois foi muita insegurança. Que finalmente alguém na família estava apontando para uma direção que agora as coisas na família vão ficar melhor, pelo menos alguém na família vai ter uma vida boa, porque é um bom estudante, papapá. Eu fui o primeiro para ir para a faculdade, sabe? Sim, da família. Da família. Eu também. E então tinha aquela, finalmente deu certo, né? E aí eu fico imaginando hoje, eu fiz com que... Eu posso ter feito com que eles tenham se sentido inseguros deles como os pais. Onde que a gente errou? Né? O que a gente fez de errado? A gente tava dando tão certinho. E a minha mãe, ela falou assim, vai. Se você acha que é isso, vai. Eu tenho certeza. Né? Pra dentro dela era aquela... Se você quer, vai. O meu pai, ele não queria me segurar. E pra ele não me segurar, ele tinha que ficar... Sim, ele não incentivou. Né? Ele não, porque era impossível, né? Uhum. Era uma facada grande. E quando eu fui pra lá, cara, eu fui pra abrir uma ONG que é parte de uma rede global de organização. É uma associação não governamental, a maior associação gerida apenas por estudantes universitários do mundo. Chama IESEC. Está presente em universidades, naquela época, em 113 países. No Brasil é bem grande e tal. E o que essa galera faz é que eles desenvolvem o potencial de liderança dos universitários através de intercâmbios internacionais. Então, ela é formada por universitários, os empregados, os voluntários são universitários, o presidente universitário, todo mundo lá faz isso durante a universidade. E aí, assim, a gente pega um cara do Brasil, esse cara vai pro México, o cara do México vai para o Quênia, o cara do Quênia vai para as Filipinas, o cara do Filipinas vai para o Brasil. E eles trabalham ou em projetos sociais, pelo menos na época, ou em empresas, mas aí o cara mora numa casa com outras 15 pessoas de 15 países diferentes, trabalhando numa comunidade, com escolas, com pessoas que estão na base do problema social, e o cara, quando volta pra casa, o cara tá avacalhado, assim, né? Mexeu com tudo, né? Você coloca o cara no liquidificador, ele volta, cara, a vida, eu posso fazer mais coisas, eu tenho potencial para mudar o mundo, blá, blá. E aí muda a atitude dessas pessoas. Foi uma organização que eu comecei lá, eu fui parte lá em Joinville, eu sou de Joinville, Santa Catarina. E ela me mudou a forma de ver a vida. Né? Eu era o cara focado na faculdade para ganhar um emprego estável que eu sabia que não era o que eu queria, mas eu não tinha outra forma de pensar. Até que eu entrei numa organização na busca de uma experiência internacional. Eu entrei para essa organização porque eu vi que ela facilitava o intercâmbio internacional. E na minha família, viajar é coisa de rico. Né? Nunca vai acontecer. É aquela coisa... Essas coisas da TV. Coisa da TV. Você vê o ator e a atriz viajando, e no avião e tal. Eu nunca tinha ido nem para um aeroporto na minha vida, né? Porque era aquela coisa, não, a gente fica aqui, a gente vai ficar sempre aqui, essa é a nossa vida. Até que um dia eu tinha vontade de, cara, eu quero ver como que é ir pro outro lado do planeta e olhar pro céu. E aí? Como é que é olhar a estrela lá, sabe, do sudeste asiático? Né? Como é que você é ir para um lugar onde você tá numa cidade que você não entende nem a letra porque é tudo escrito em japonês? Não sei. Eu tinha muito desse sonho e aí eu escutei essa oportunidade de intercâmbio internacional. Eu acabei sendo voluntário dessa organização para abrir uma filial lá em Joinville. E aí comecei a me conectar com pessoas do mundo inteiro. Vinha gente do mundo inteiro pra minha cidade. Tinha os meus melhores amigos viajando pro mundo inteiro, porque eu tava facilitando essas coisas. Me expandiu a forma de pensar. Um cara de 20 anos na época, tô trazendo gente do mundo inteiro pra cá, tô levando gente daqui pro mundo inteiro. O pessoal volta pra casa falando isso, mudou a minha vida. Poxa, cara, eu posso fazer mais do que apenas uma carreira linear. Quer saber? Vou levar esse negócio para um país onde ela ainda não existe. Né? O último país que não tinha a presença da IESEC na América do Sul era o Paraguai. E aí... Pô, então foi daí que definiu o Paraguai. Foi daí que veio. Eu falei, é o último país, não é assim, pô, vou ao Paraguai porque tinha uma conexão. O Paraguai não tem essa... Era a minha devoção, a minha gratidão em relação a essa ONG, que eu falei, eu vou levar onde ela ainda não existe, porque lá tem estudantes que vão abrir a mente deles da mesma forma que eu estudei. Olha que interessante. Tudo que a gente falou agora, tu não tá falando de método, não tá falando de... É experiência de vida confrontada com a realidade, né? Ou seja, tu traz pessoas que têm uma experiência com outras que têm experiência e isso junto faz a gente ser mais poderoso, né? Que coisa maluca isso. É bem doido, cara.
É bem doido, porque nada disso era planejado. Nunca falei assim, eu vou ser o cara por isso que eu digo, grande, cara, eu vou fazer isso. Tem gente que compra curso na internet, eu fiz um post ontem até, que é sabor, eu brinco, né? Bolo sabor laranja. Agora tô botando só nesse exemplo, porque esse exemplo pra mim fica perfeito. Aí tu vai olhar o ingrediente, não tem laranja. É que nem certas imersões. O cara não viveu essa experiência, como é que ele vai ensinar? E ali, ao contrário, o cara tá te entregando a experiência. E a experiência é tudo que a gente precisa pra entender que a gente também pode. Era um combustível, exatamente cara, isso, sabe? absurdo. Eu imagino, eu não tive essa chance, né? Nem essa coragem, mas... E aí tu tá mega motivado disso. Paraguai. E aí, ali... Cara, e não é de graça? O trabalho é de graça, um lugar de voluntário? O trabalho é de graça. O trabalho é voluntário e aí... Nossa, cara, economias, tudo... Você vive abaixo da linha da pobreza. Né? Foi uma experiência bem... Eu lembro que quando eu me mudei pro Paraguai... Aí tinha uma casa que a gente alugou pequenininha, era eu e eu selecionei um time de mais 3 pessoas que também se mudaram pra ir lá fazer parte do meu time, ser, sabe, voluntário de tempo completo. E aí a ONG gera a sua receita através dos intercâmbios internacionais e aí para cobrir os seus custos. Parte dos custos é a nossa sobrevivência. Claro. Né? Então, se a gente trabalha bem, a gente come. Se a gente não trabalha bem, a gente não come. Mas como a gente era uma startup, não era apenas uma ONG, mas uma ONG que está começando. Então, o orçamento era desse tamanho, né? Aí, poxa, a gente comia bolachinha salgada, né? Outra época da... Ovo cozido, Quem né? nunca, né? Quem nunca? Poxa, eu comia bastante ovo cozido. Quando eu me sentia, assim... requintado, eu ia comer comida mexicana, que era ovo cozido com tabasco. Essa era a comida mexicana, né? E eu lembro que quando eu cheguei numa casa que a gente alugou, não tinha uma cama pra mim. E aí o dono da casa tinha uma filha, na época, uns 9 anos. E ela tinha acabado de ganhar uma cama nova. Então ele me deu a cama antiga dela pra mim, que é uma cama da Barbie. Né? Um rosa-choque desse tamanho, a cabeça às vezes ficava meio de lado. E como eu era um cara de 20 e poucos anos, né? A cama não tinha uma estrutura pra segurar um cara de 20 e poucos anos. Então, a primeira vez que eu deitei nela, ela quebrou, aí o estrado da cama era pra cima, assim. Então, eu dormia com o estrado enfiado nas costas. E aí, poxa, às vezes era tão desconfortável que eu dormia na poltrona da sala. Então, tem várias fotos do que o meu time às vezes tirava, que é uma poltrona, assim, de uma pessoa, e eu dormia aqui. No braço da poltrona, porque era mais confortável, né? E aí, a gente não tinha internet, né? Você trabalha com um computador, é uma rede internacional. Então, você precisa... A internet é como o negócio funciona. Você está conversando com pessoas de outros países o tempo inteiro. E aí, como no primeiro ano a gente não podia pagar a internet, todos os dias a gente ia pro McDonald's trabalhar. Mas a gente também não tinha dinheiro para comer no McDonald's. Então, a gente sentava no cantinho e o McDonald's não podia... mandar a gente embora. Todos os dias tem essas 3, 4 cabeças aqui lá, sentar na mesa, nunca pediram nada pra comer. Aí eles colocavam o ar-condicionado no talo, né? Quando não tinha ninguém. Só pra gente ficar com frio. E a gente às vezes ficava com frio e trabalhava do computador, sabe? E às vezes a internet não funcionava. A gente, quando a internet do McDonald's não funcionava, você pegava, às vezes fazia uma ligação na época no Skype, né? E, poxa, precisava de uma conexão melhor. Aí você tinha que pegar um ônibus e ir para um outro bairro. A gente morava numa cidadezinha na região metropolitana de Assunção, que chama Fernando de la Mora. E aí a gente pegava um ônibus e ia até Assunção, num bairro cheio de cafés, e ia procurar internet. Então, às vezes, você levava 3 horas do teu dia apenas para encontrar um lugar onde você podia começar a trabalhar. Né? E essa era uma rotina que a gente tinha todos os dias. E às vezes eu penso assim, e eu conto para as pessoas, penso, nossa, cara, que coisa sofrida e tal, deve ter sido muito difícil. Não foi. Não foi. Foi assim, talvez a primeira semana foi desconfortável. Mas depois que você acostuma e você sabe que você está fazendo isso, vira cara, a vida, só, né? Esse é o método. O pessoal a gente é muito ruim de disciplina e todo mundo quer resultado rápido. Olha, vou fazer uma analogia do que tu colocou. Vocês tinham deslocamentos, tinha a instabilidade, não tinha certeza, né? Pô, vou em tal lugar, a estabilidade não existe, né? Em qualquer lugar vou, não tem internet, tal. Cara, é a mesma coisa com o vendedor. Não é? Não é? Então, assim, quando a gente fala resiliência, pra pessoa entender, assim, a resiliência é o seguinte, cara, é tu não ficar acomodado se a coisa não tá certa. Se movimenta. Tá em movimento. Por isso que essa visão global, essa coisa, isso que tu disse de sair de casa, assumir todo esse risco emocional de enfrentar os teus pais, que tu quer agradar, tu já é um cara diferente por estar preocupado em agradar, ainda fazer isso. E buscar isso tudo mostra como uma pessoa em movimento pode produzir, cara. E pessoa em movimento nunca vai se dar mal.
que vai se dar mal é alguém que tenta um movimento e para. Né? Sim. Tipo, eu cheguei aqui e agora. Não. É louco isso. Porque essa foi uma história que valeu a pena, ainda que ela não tivesse dado nenhum resultado. Sabe? Ainda que tudo tivesse falhado e eu voltasse pra casa com o rabo entre as pernas, foi uma experiência que me ensinou tanta coisa, era eu seguindo o meu sonho. Seja deu certo, a minha carreira ficou boa, seja deu tudo errado, seja passei perrengue ou não, valeu a pena porque era a experiência. Eu não estava fazendo aquilo ali para atingir um resultado, eu estava fazendo porque o propósito era fazer aquilo. Sim. Quer saber? Vou fazer uma coisa doida porque é o que eu sinto que eu devo fazer. Tu ficou quantos anos nessa função? 2 anos e meio. Tá. E o que fez com que... Ó, é aí que eu quero, as pessoas vão começar a entender a história. O cara lá do sul do Brasil, eu falo sul, né? Porque o pessoal acha que é Paraná. O sul é mais pro sul, né? O cara tá em Joinville, né? Pertinho do Paraná, melhor falando. E tá lá na vida estável, na vida dentro do status quo, confortável, todo mundo feliz, indo bem, né? Não era uma pessoa que tava desapontado, coisa. Entendeu que precisava se movimentar. Podia mais. Enfrentou vários desafios para isso. Teve essa jornada que, óbvio, a gente pode contar com o ar de conquista, como tu faz hoje, ó, valeu a pena, como tem gente que coloca com o ar de vitimista. Ai, a gente não comia, né? Uhum. Enfim. Mas eu olho hoje, o Ronan hoje é um dos maiores influenciadores do mundo em saúde, cara. Tu dá palestra no mundo inteiro, tu tá no maior evento de biohacking do mundo, tu tá lá, as aulas mais... O que fez tu ser essa referência no sentido científico aqui? Porque já tá claro, meu. Tu é um cara que tá pra brilhar. Tipo, cara, não vou ficar aqui parado. Entendeu? Onde é que tá esse outro shift? Sabe, uma coisa meio interessante, Bush, é o seguinte. Eu tava no Nepal agora em abril, fazendo uma palestra numa conferência lá. E eu tava conversando no Nepal. Tenho uma curiosidade de conhecer. Fantástico. Que lugar incrível. Você conhece, tá lá, você tem duas coisas são óbvias. Toda a parte espiritual, né, lá onde é de onde o Buda vem, né? Então, eles respiram essa vibração. E você vê a galera com a mochila indo pro Everest. Você vê a galera assim prestes a enfrentar o desafio da vida. É muita gente seguindo o sonho num lugar só. É fora de sério. Eu tava com um amigo meu e a gente conversando, a gente se conhece há 7 anos, ele é da Índia e nós dois viemos evoluindo num ritmo que parece assim, cara, cada ano fica mais exponencial. E parece que não tá nem na metade, né? E a gente tava conversando, parece que eu tô surfando uma onda, e já vou chegar na tua resposta. E essa onda, ela tá ainda crescendo. E eu conversando com ele, cara, a mesma coisa. Do que essa onda é feita? Eu falei, essa onda não é feita das coisas que eu aprendi, das oportunidades que eu tive. Essa onda é feita das pessoas que eu conheci. Essa onda que eu tô surfando é a mão das pessoas me levando pra cima. Eu conheci muitas pessoas que me abriram portas, que me ensinaram coisas, que me serviram de exemplo, que compartilharam comigo e que isso continua. E o interessante foi isso, cara. Quando eu fui pro Paraguai, quando eu tava na faculdade, e a minha meta era ter um trabalho estável e uma vida regular. Eu estava em volta de várias pessoas que estavam tentando ter uma vida regular e um trabalho estável. Quando eu fui para o Paraguai, ainda que em termos de carreira parece a pior burrada do mundo, eu estava fazendo uma coisa completamente única, seguindo meu sonho. E aí eu comecei a entrar em ambientes em que eu conheci várias pessoas únicas seguindo seus sonhos. Porque quando eu estava lá, eu comecei a ser convidado para dar palestras ao redor do mundo. Para contar como é que é essa história de um cara deixar a faculdade, ser voluntário e tudo mais. Então, quando eu ia para uma conferência dar palestra sobre isso, eu conhecia os outros palestrantes que também eram pessoas fazendo coisas extraordinárias e ali saíam oportunidades. E foi muito interessante. Foi uma decisão de fazer uma coisa única que abriu todas as outras portas, porque ela me levou a conhecer outras pessoas que faziam coisas únicas. E me levou a outras oportunidades que trouxe a mais comunidades, pessoas que estavam buscando crescer. E nota, tá? Se tu tivesse parado aí, tu já seria o cara que nós estamos conversando até agora. Exatamente. As pessoas têm que entender isso. Não precisa fazer uma jornada louca, no sentido 20 anos. Nós estamos falando de 3, 4 anos da tua vida que teve um significado de quantos? De década. Né? E, ok, tu vai seguir agora que tu não parou. Mas eu queria desmistificar, porque todo mundo parece que tem que ter um esforço herculano para ter significado na vida. Não é.
É só enfrentar o status quo. Enfrentar o status quo também não é querer o cara ter que sair de casa. Eu não tô querendo associar isso. O que eu quero muito para as pessoas do fugir da média é assim... Eu, por muitos anos, eu me escondi atrás da minha fragilidade. Eu era vítima. Até 22 anos, 21 anos, era importante para mim ser vítima. E eu fico pensando que se eu tivesse entendido que ser vítima me atrasava e ter a coragem de aceitar vencer era o que... Tipo, não importa a opinião dos outros. Mesmo que eles se desapontem. Importa eu fazer o que dentro de mim tá. Eu não sei onde eu poderia estar hoje. Então, por isso que eu te digo, eu acho que eu venci os medos, mas... A longo custo de eu negociar comigo mesmo. Eu acho que negociar com a gente mesmo é muito mais duro que negociar com o pai, com a mãe, com a sociedade, né? Mas segue, cara, porque eu não consigo ainda... Eu não consegui ver essa ponte, cara. Daí... Então, tu tá lá conhecendo um monte de gente. Aí eu tava numa conferência na Rússia, em 2012. Tava lá, tinha 1.000 estudantes, 100 e poucos países diferentes, os melhores estudantes das suas universidades do mundo inteiro. Só 2012. 2012. Em 2011, tu tava onde? Em Joinville. Não, só pra entender, né? O jeito que falou, pareceu que tinha passado 10 anos. Não teve um ano não, dessa mudança. Foi um ano, no mês seguinte, todas essas... Sabe, em fevereiro de 2012, eu já tava sem ter planejado recorrendo o mundo inteiro. Então, só pra ver o que é estar em movimento. Segue aí. Exatamente, foi um passo ali, vuf, é isso aí. Tudo se abriu. Aí eu tava no Marrocos, aí eu tava na Bélgica, aí eu tava na Holanda, eu tava na Itália, e eventualmente tava na Rússia. E mal já pegou avião. E mal tinha... A primeira vez que eu tinha viajado fora do país, né? E aí daqui a pouco explodiu tudo. E aí lá na Rússia tinha um cara também dando uma palestra. E esse cara, ele tava falando sobre... o ponto dele era assim, de todas as coisas que você aprendeu na escola e na universidade, quais são as coisas que fizeram diferença na tua vida? Quem aqui, em que série da escola você aprendeu a como nutrir e cuidar do teu corpo? Em que parte da faculdade você aprendeu a construir uma família? Em desenvolver autonomia financeira, em lidar com as suas emoções, explorar a tua espiritualidade, ou ser pai e mãe? Onde que você aprende essas coisas? Eu criei, ele falou assim, a escola da humanidade, que é a escola onde você aprende cada uma dessas coisas que são importantes para a tua vida. Eu estou trazendo os melhores professores do mundo para ensinar o que os seres humanos precisam para ter uma vida no tempo atual. Eu falei, cara, esse cara é visionário. O nome dessa escola é Mind Valley e o dono dessa escola é o Vishen Lakhiani, o CEO. Eu falei, cara, esse cara, ele é visionário. Eu preciso aprender dele. E aí teve outro fio na barriga, que é, cara, eu vou lá falar com o cara e eu quero ver como que eu posso te ajudar, porque eu quero estar perto de você, eu quero conhecer mais como o teu cérebro funciona, né? Poxa, tinha 1.000 estudantes lá. Todo mundo tava tendo aquele pensamento. Quem que vai? Quem que vai? Poxa, o quê? A galera vai, posso tirar uma foto? Não, eu quero saber... E aí, cara, o que eu posso entregar pra você? Você tá precisando de alguém, não sei o quê? E no final das contas tinha uma posição aberta pra entrar na Mind Valley, eu me postulei. E um tempo depois eu tava me mudando pra Malásia, que é lá onde fica o escritório da Mind Valley. Lá, eu comecei a trabalhar com ele. Eu era gestor de projeto. Eu fazia tudo que precisava ser feito. Né? Nos programas que ele tinha. Já era uma empresa bem grande. Já era grande? Já tinha uns 110 empregados na época. Eles estavam começando a chegar perto do $500 mil por mês de receita. E agora já está umas 8 vezes maior. Mas já estava somos uma organização grande, já tem muitos estudantes ao redor do mundo inteiro. E conforme eu estava lá, trabalhando com esse cara, aprendendo como ele é, como líder, como ele pensa sobre a vida dele. Ele construiu uma coisa muito extraordinária. Eu também estava aprendendo com todos os melhores professores do mundo em todas as áreas do crescimento pessoal. Para tu responder depois, por que os melhores estão sempre disponíveis a ensinar, cara? Eu aprendi uma coisa muito interessante, sabe? Eu acho que os melhores estão sempre disponíveis a ensinar porque... é assim que eles se tornaram o melhor. Não é o cara que ele é o melhor, agora ele está disponível a ensinar, porque ele sempre esteve disponível a ensinar, ele virou o melhor. É isso aí. Né? Para mim, eu conheci um cara chamado Robert Allen. Ele estava numa conferência da Colômbia que a gente organizou na Colômbia em maio agora. E esse cara, ele é... Você já viu o Robert Kiyosaki? Sim. Toda aquela galera lá, né? Pai rico, pai pobre, toda a galera... Ele é o cara que ensinou essa galera.
Pô, que legal. Ele é o cara que ensinou essa galera. Ele é lá dos anos 70 e ele trabalhava muito com empreendedorismo, liderança, finanças e tudo mais. Eu lembro que ele estava contando de um desafio que ele fez na época, acho que na década de 80, que ele começava a fazer desafios. Um desafio que ele colocou numa publicidade, num jornal, e assim... Eu vou para Los Angeles, vocês tiram a minha carteira, tiram o meu documento, tiram todo o meu dinheiro e apenas me dá $100 para eu pagar pelos custos de vida, e em uma semana eu vou comprar uma casa. E aí em uma semana ele comprou 7. Né? E aí ele ensina muito Cara, é um cara absurdo. Inacreditável esse cara. E aí eu saí pra bater um papo com ele, a gente tava conversando e tal. Uma das coisas que ficou muito claro pra mim dele, que ele falou assim: todas as pessoas que mais cresceram, que mais o inspiraram, são as pessoas que mais oferecem, as pessoas que mais se doam. Uhum. E não são as pessoas que mais estão buscando agregar, trazer, angariar. São as pessoas que estão mais dispostas a oferecer. Ele fala, seja o cara que oferece primeiro. Seja o cara que oferece mais. Sabe qual é a frase que eu uso? Você não vai acreditar, parece que combina. A minha frase, se eu perguntar a frase do Buja primeiro, sirva primeiro. Cara, é um denominador comum. É o que não é que é minha, é uma frase que eu passei a usar. É o lema. É porque eu sou assim, ou seja interessante, não interesseiro. É isso aí, cara. Mas tu vê como uma coisa conecta, a essência é a mesma. E essa é a jogada do cara, essa jogada de todo mundo seja a pessoa que oferece primeiro, seja a pessoa que serve mais. Dali pra frente, então, acho que os melhores estão sempre dispostos a ensinar, porque foi assim que eles viraram os melhores, né? E aí tu tá lá... Aí eu tô lá e eu tô aprendendo de toda essa galera e tô aprendendo sobre negócios, sobre networking, sobre liderança, sobre espiritualidade, eu tô crescendo, aprendendo um monte de coisa, me conectando com muita gente que, cara, tá me abrindo porta e dando oportunidade e me conectando com outras pessoas que sabem muito. Daqui a pouco eu tava me conectando com os melhores professores na área de saúde e fitness do mundo, né? Os caras que lá antes eu li o livro. Dave Asprey, Ben Greenfield, Michael Bruce, toda a galera que lá eu assistia no YouTube, eu tava lá batendo papo com o cara, como que eu posso te ajudar? Né? E aí isso alimentou muito a paixão que eu tinha por desenvolver o corpo. Eu sempre gostei muito de esporte. Eu competia numa modalidade que é Obstacle Circuit Racing, que é tipo uma corrida de obstáculos, só que não é aquela corrida de obstáculo de atletismo. É uma corrida no meio da floresta, de 21 quilômetros, e aí um obstáculo é você escalar uma corda. A outra é você rastejar na lama embaixo do arame farpado. A outra é você pegar um pedregulho de 20 quilos e correr morro acima, sabe? E aí você vai fazendo esses... E eu gostava muito desse tipo de competição, fazia fisiculturismo também, e aí comecei a aprender muito dessa galera, e eles me diziam, lê esse livro. Eles me mentoraram muito, né? Caramba, lê esse livro, cara. Lê esse estudo. Aí eu comecei, aprende mais o teu inglês técnico, para você poder ir lá na plataforma PubMed, que é onde você tem todos os estudos científicos sobre como desenvolver o corpo, estudos científicos na área de saúde e medicina. E vai aprender como você desenvolve força, potência muscular, resistência, velocidade, como você melhora a digestão, como você melhora a cognição. E aí, eu sempre fui muito bom estudante, sempre gostei de aprender. E aí eu lia o livro, fazia o curso, ia pra palestra e pegava, poxa, eu preciso melhorar a minha digestão. Pegava todos os principais estudos sobre como eu diminuo a síndrome do intestino irritável. Eu replicava aqueles experimentos no meu corpo. Eu virei um laboratório humano, sabe? Dali pra frente, eu aprendi muito sobre o corpo. Muito sobre a ciência do corpo humano. Como que o corpo funciona. E aí eu comecei a ganhar a competição. Aí eu comecei a melhorar. Eu tinha problema de digestão, de cardíaco, de imunidade. Essas coisas. Eu comecei a resolver um problema depois do outro. O corpo começou a transformar. E aí começaram a vir os amigos. Falaram, Ronan, como que eu perco peso? Como que eu ganho peso? Como que eu viro atleta? E eu sabia o que fazer, porque eu estava estudando muito. O meu corpo me deu muitos desafios. Eu tive a dádiva do corpo do professor, que é aquele que te dá todos os problemas e você vai ter que aprender a resolver todos. Aí você pode servir muita gente. Né? E não foi um corpo que foi fácil de desenvolver, mas foi um corpo que me ensinou... Você sabe como resolver todos os problemas, quer dizer, teve todos eles. E aí, então, todo mundo que vinha me pedir ajuda...
Eu sabia exatamente o que fazer. E aí eu tava treinando os amigos e ajudando a transformar o estilo de vida deles para que você não precisasse, sabe, entrar numa dieta para perder peso, mas que você mudasse a forma de viver a tua rotina diária e que aquela forma diferente de viver a rotina diária transformasse o corpo na sua melhor versão, né? E dali para frente vieram os amigos dos amigos. Aí aconteceu uma parada bem interessante, assim. Que quando vieram os amigos dos amigos, eu já tinha alguns clientes. Eu tinha um trabalho com a Mind Valley, de gestor de projetos, e agora tinha uma coisa acontecendo no final de semana, de noite, que era fruto daquele aprendizado, mas era uma coisa que me chamava mais, porque eu sempre gostei daquela questão de desenvolver o corpo, atleta e pai, não sei o quê. Uma hora eu saí daqui. E aí teve mais um amigo meu, que é um cara da Índia, que falou, Ronan, você tá vendo que o teu chamado tá aqui, cara. Tá no negócio da saúde, tá no negócio de fitness. Eu falei, não, cara, mas esse aqui é o meu hobby. É tipo o cara que toca violão, sabe? E sabe que nunca vai ser o trabalho. Não, cara. Tá, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho nenhuma profissão. Não. Eu vou te mostrar que você tá preparado. Aí ele organizou uma conferência na Índia, que é essa, agora que eu fui pro Nepal, que eu vou pra Índia 2 vezes por ano agora. Ele organizou a primeira conferência na Índia e me chamou para ser um palestrante na área de saúde e fitness. Falei, eu vou provar para você que você tá preparado. Aí eu dei palestra sobre saúde e fitness por 3 dias. Tinha uma multidão lá que ficava fazendo perguntas o tempo inteiro. Quando eu voltei de lá, cara, tô preparado. Aí eu decidi sair do meu trabalho e transformar esse negócio aqui no que eu fazia. Quando eu tomei mais essa decisão, que era o frio na barriga, era de novo, aqui tenho agora um emprego estável. Vou para um lugar que eu nem sei se vai dar certo. Vou fazer. Quando eu falei, vou fazer, aí a explosão de novo começou, sabe? Eu fui fazer como eu já tinha pessoas numa fila de espera para trabalhar comigo, eu falei, vou fazer um negócio online. Vou fazer um grupo no Facebook e eu vou convidar um grupo para fazer uma prática comigo. Na época eu estava ensinando o pessoal a trabalhar com jejum intermitente. Tinha muita gente que queria... Tava com sobrepeso e queria alguma forma de... Como é que essas pessoas vivem assim? Que loucura. Né? Mas vamos lá. E eu falei, poxa, tem uma prática, eu já fazia o jejum há muito tempo. Eu falei, galera, era mês de dezembro. Eu vou fazer um jejum de 16 horas todos os dias em dezembro. Quem quer vir junto comigo? Eu vou fazer um grupo no Facebook e aí vem os amigos e eu passo um vídeo cada dia para ensinar como é que é a prática e 2 dicas lá. Aí vieram uns 15 amigos por ali. E aí foi bem legal, dezembro foi bem show, mas alguns não puderam fazer porque era dezembro, eles foram viajar, aí voltaram. Ronan, faz de novo em janeiro? Falei, vou fazer de novo em janeiro. Chamei mais alguns amigos, talvez uns 20. Um deles era o Vishen Lakiani, que é o dono da Mind Valley, que a gente virou super amigo, hoje a gente é parceiro de negócio e tudo mais. E aí o Vishen falou, cara, esse desafio é bem legal. Posso convidar o público da Mind Valley, né, os alunos, estudantes da Mind Valley? Eu falei, caramba, isso vai ficar muito grande, cara. Eu tava esperando umas 20 pessoas. O público da Mind Valley é muito grande, talvez venham umas 300. Eu falei, pode. Vieram 10 mil. Na semana seguinte, eu tinha um grupo no Facebook com 10 mil pessoas. E, gente, eu sou o Ronan, a gente vai fazer jejum intermitente aqui, e dali pra frente as coisas começaram a tomar uma proporção enorme, sabe? Então ali eu transformei aquele negócio num programa, que hoje já tem mais de 50 mil estudantes na Mind Valley, um dos programas que mais tem estudantes na plataforma. E aí dali eu desenvolvi uma metodologia de fitness com um amigo meu, que a gente também transformou num outro programa, que tem os maiores NPS, o maior NPS da Mind Valley. Aí dali começaram a sair várias palestras em diferentes eventos, e aí outros programas, e uma coisa puxando a outra, pelas pessoas com as quais eu me conectei, que falaram, cara, vem aqui, faz isso, vou te mostrar que você tá pronto, vou abrir uma porta, agora ensina, lê esse livro, faz aquele curso, sabe? Essa questão que começou lá no Paraguai, de tomar uma decisão de seguir o frio na barriga, me conectou com outras pessoas que estavam no mesmo jogo, e aí quando você tá naquele ambiente, você, sabe, cresce em piloto automático. Esses dias a gente viu uma frase, eu e a Sheila, a gente tava voltando uma palestra num muro, que é estar no lugar certo diminui as distâncias. Achei fantástica essa frase. Interessante. Frase simples, mas ela mostra muito o que tu está dizendo. Porque às vezes as pessoas elas têm um objetivo muito claro, mas elas não se movimentam. Então sempre vai estar longe, né? E as decisões arrojadas, ou pensar diferente é arrojado, né? Quando digo arrojado não é o extremo. Olha o teu caso, né? O que tu mais queria era colaborar com gente.
E ao colaborar com gente, as pessoas também... Tu estava num ambiente que as pessoas também queriam colaborar contigo e te levou... Quando tu ia imaginar isso de Joinville, cara? Quantos anos depois tu começou a... Esse momento, tu falou, da parte fitness, tu começou a ter sucesso? Tipo esses 10 mil alunos lá... 5 anos? Foi, 7 anos. foi. Os 10 mil alunos vieram, acho que em 2016 ou 2017. Então, 5 anos. É. Tu entende? Olha a loucura que é isso. Mas não é 5 anos, 10 mil alunos. É 5 anos tu ser referência num negócio que tu não tocava em 2011. Era. As coisas cresceram de uma forma muito... Mas aí tem um esforço, uma disciplina muito forte. Sempre cara. teve. A intensidade, a gente não pode... Eu sempre digo, é simples de entender, não é fácil de fazer. Né? Cara, tu me tocou muito aquele dia que nós conversamos, né? O Ronan, para quem tá assistindo aqui ou ouvindo, eu convidei o Ronan para conversar com um grupo de empresários, um grupo de mastermind que eu tenho, e eu fiquei muito impactado. Porque eu te chamei como um cara que ia falar sobre saúde, né? Eu acho que é um tema super importante. Eu mesmo não sendo uma pessoa que sou referência em cuidar da saúde, eu sei da relevância, né? E tu foi, eu acho que a única pessoa na face da Terra que conseguiu me sensibilizar. Mas não sensibilizar, tipo, gatilho, o pessoal sabe, dieta. Não, consciência. Foi a minha mensagem muito forte para mim, aquela conversa. Eu queria muito te agradecer por isso também. E tu é diferente nisso, cara. Tu é diferente nisso. Eu sei que tu tem teus programas, tem o Plenitude, tem outras iniciativas que tu tem, mas tu tem uma energia para ajudar as pessoas que é acima do conhecimento científico, entende? E juntando isso, cara, até o tom de voz parece que é mágico. Não, tô falando sério, cara. Falando sério, eu acho que tu é um cara que nasceu realmente pra uma mensagem assim, sabe? E quando a gente fala com o empresário, pô, o cara que é de vendas, o cara que é de marketing, para pra pensar, cara. A gente ser igual aos outros, pra quê? Pra que a gente tem que replicar o modelo? Eu sempre gosto de bater de frente com as pessoas que vêm dizer, meu concorrente. Eu não tenho concorrente, cara. Tu não tem concorrente. Concorrente é para as pessoas que estão indo pro mesmo lugar. Eu não tô indo pro mesmo lugar que os outros. E por que tu tá indo pro mesmo lugar? Se tu tá indo pro mesmo lugar que os outros, talvez tu não tá indo bem. Então eu queria pegar essa nossa primeira parte da conversa e motivar as pessoas, sabe? A aceitar mais o que vem de dentro. Eu demorei muito tempo para me ler de dentro. E eu queria te fazer uma pergunta que eu comecei antes, cara. Se tu tivesse mais coragem, que decisão tu tomaria? Porque, cara, coragem tu tem. Escolheu vencer, tu escolheu. Eu tô te dando tempo, tá? Por isso que eu tô enrolando aqui. Mas no final do dia, parece antagônico eu perguntar se tivesse mais coragem. Porra, mais coragem que esse cara? Mas lá dentro a gente sempre tem algo. Eu fui covarde na minha resposta, eu tava pensando antes. Eu fui covarde eu dizer que eu já tomei. Não tomei. Eu sei que eu fui covarde. Eu vou te falar uma coisa que... O que me faz tremer a base agora... E que é uma coisa que eu tô, sabe, olhando nos olhos no momento presente. Acho que a cada dia, esse tempo aqui no Brasil me ajudou a madurar muito essa ideia. Mas eu tenho procrastinado ter um filho. Eu e a minha esposa, a gente se casou no ano passado. Mas a gente tinha se casado no religioso lá em 2019. O casamento era pra ter sido em 2020. E aí com Covid, veio papapá. E aí... Desde o ano passado a gente tá assim, vai ser esse o ano, né? E aí a gente fica magicamente ocupado. E aí não dá tempo. Aí eu tô viajando num lugar, ela tá viajando no outro lugar. E eu vejo que lá dentro, cara, eu ainda não falei, quer saber? Eu vou honrar essa decisão. Eu tô com medo. Então, se eu tenho a possibilidade de... mas eu tenho aquele evento lá, não sei das quantas... eu tô deixando essa coisa me levar... E aí eu fico naquela posição segura. Que, mês que vem a gente começa o processo. No outro, poxa, imprevisto. Eu tô vendo que tem um medo ali. Tem o medo da mudança da vida, né? Sabe que a gente teve isso, né, minha esposa? Os meus 2 filhos nasceram, entre aspas, não planejados. Porque a gente achava que era muito cedo. Tive o primeiro filho, eu tenho filho de 14 anos já. E foi o melhor presente da minha vida. E depois a gente ficou 10 anos, meio que vamos ter o segundo filho, não vamos? Aí tentava, uma época não deu, vamos ficar esperando. Quando a gente relaxou, nos preocupar, veio a menininha segunda, que tem 3 anos e pouco. Então são 10 anos de diferença. E muito legal essa tua resposta.
Essa legal. Coisa que agora eu tô tomando mais... Muito legal. Mais coragem pra, sabe? Eu tenho visto muitas famílias que estão me inspirando muito. Eu tenho 2 amigos de Joinville que são meus sócios hoje. Legal. Que tem 2 filhos, eu vejo a dinâmica deles como pai e mãe com os filhos. E pra mim, às vezes que eu vou lá e visito eles, às vezes que a gente conversa, eu vejo, cara, que é uma coisa bonita, sabe? E aí eu tô passando um tempo na casa do Joel. E aí eu vejo ele com a Lalas e os 3 filhos e toda aquela dinâmica do dia a dia, aquela coisa de família. Né? E sabe, essas coisas estão me ajudando muito a desmistificar também um pouco, né? E a falar, vamos, velho. Vamos lá, sabe? Vamos encarar. Deixa de... toma coragem. Eu sempre digo que um filho nasce, ele vem já com um pedaço de pão embaixo do braço. Se ajeita. A agenda, a rotina. Criança só vem pra arrumar. Só vem. Então tu imagina. Se já é assim, com um filho vai ser muito mais legal. Vai ser muito mais desafiador, não tenho dúvida. Eu acho que daí veio o medo. Mas vai ser muito mais legal. Muito, muito mais legal. Cara, e hoje, o que tá te dando frio na barriga? Porque assim, uma coisa que eu comecei a me dar conta esses dias, né? Quando a gente conversou de novo. Cara, tu tá numa caminhada, principalmente no Brasil, pegando esse período que tu tá aqui, e tem um cara super ativo de compartilhar conhecimento, tá com muita gente passando isso. É interessante porque tu é um cara globalmente mais relevante do que nacionalmente. Né? As coisas no Brasil são bem recentes. Exato. Mas pelo jeito que eu tô vendo, é um espaço em branco aqui no Brasil. Então, esse espaço tá vago. Eu acho que vai ser mais rápido do que tu imagina aqui no Brasil. Porque tu é um cara diferente, tu tem uma experiência de vida diferente, tem uma energia que não sei explicar, não sei mesmo. E eu quero saber como é que vai lidar com isso. Porque tu tá 11 anos fora, o Brasil por si só é um continente, né? O Brasil, eu acho que com o passar do tempo o Brasil vai estar muito mais nas tuas viagens, na tua presença, né? Como é que tu enxerga isso? As coisas no Brasil começaram a crescer de uma forma inesperada também. Foi outra coisa que eu não estava esperando e falei, tá vindo, vou me render. Né? E foi mais ou menos... Eu estava dando uma palestra numa conferência de biohacking lá no ano passado, em Amsterdã. Uhum. E o Joel J estava na audiência lá e eu não o conhecia. E ele me marcou nos stories. Falou, é o único brasileiro dando palestra internacional. Ele comentou comigo que foi o cara que mais ganhou aplausos. Ele comentou exatamente. Ele marcou e tal. E eu lembro que tinha um Instagram, uma conta do Instagram em português, que eu tenho uma em inglês, que é onde eu faço a maioria das coisas, né? E aí eu tinha uma em português que estava lá abandonada. Fazia uns 2 anos que eu nem entrava lá. Ele achou e marcou. Aí veio um monte de gente da audiência dele e começou a seguir aquela conta. Sei lá, 400, 300 pessoas. E aí eu tenho um amigo muito grande meu do ensino médio, que é de Joinville também, e que ele falou, Ronan, eu sei que você tá numa conferência aí, tem um cara enorme na audiência, ele acabou de te marcar lá, e tem um monte de gente vindo naquele perfil, se você quiser começar a fazer uma coisa em português, o momento é agora. Vai lá, dá um oi pro pessoal, conta como é que foi a palestra, coloca uma caixinha para o pessoal fazer perguntas sobre isso e, sabe, eu te ajudo em tudo. Você manda para mim, eu te ajudo, né? E ele e a esposa dele trabalham junto comigo, né? Falaram, vem aqui, a gente te ajuda, hoje a gente é sócio e tudo mais. E eu fiz isso. Aí eu fui, dei um pessoal, oi pessoal, sou o Ronan, todo mundo que veio aqui da conta do Joel, essa aqui foi a palestra, falei sobre isso, né? Coloquei uma caixinha aqui para vocês fazerem mais perguntas se vocês quiserem saber mais. Aí foi um pessoal e mandou perguntas. E aí no outro dia eu saí para caminhar, eu respondi aquelas perguntas e eu coloquei mais uma caixinha para o pessoal fazer mais. Aí no terceiro, mas eu tô fazendo até hoje. Né? Continua essa rotina, assim. E faz o quê? A gente tá em junho, então faz uns 9 meses. Agora tá com 99 mil pessoas aquela conta. E aí, já em dezembro, a gente já começou a fazer um programa. Eu comecei a trazer alguns programas que eu tenho lá fora em inglês pra cá. O Plenitude é um desses programas. A gente começou já a conversar fazer uma comunidade aqui. E as coisas estão começando a crescer bem rápido. E pra mim, não era nunca uma coisa que eu tinha planejado, mas parece que era a coisa certa a se fazer. Sabe? Poxa, eu tô voltando pra raiz. Sabe aquela questão da jornada do herói?
Na jornada do herói, a gente passa em vários momentos da vida, em várias situações, e ela sempre começa com o herói aceitando um chamado para ação, e dali ele sai de casa. Dali ele enfrenta, ele vai para um mundo mágico, ele enfrenta desafios, ele aprende não sei o que, ele tem lá o Darkest Hour, ele enfrenta o vilão, quase morre, não sei o que, até que ele volta para casa, mas aí o mundo mudou, não porque o mundo tá diferente, mas porque ele tá vendo o mundo com olhos diferentes. Se a gente passa a jornada do herói nas nossas vidas em várias situações, essa pra mim tá sendo um ciclo grande se fechando, sabe? Será que tudo que tu viveu até agora não foi a preparação para aquilo que tu vai fazer agora? Quem sabe? Né? Quem sabe? É o que eu falo, a gente não sabe. Mas é visível, sabe? É visível porque pouca gente quer pagar o preço do que tu fez. A gente tá contando todo o lado, obviamente, glamuroso de conquistas, né? Mas, obviamente, tem muitas noites... Será que vai dar certo? Tem muito esforço, tem muita noite estudando, tem muita leitura, tem muito esforço, né? E olhar isso hoje... Cara, deve ser meio louco, né? Tu fica olhando assim ao teu redor e dizendo, nossa, cara, olha tudo que aconteceu na minha vida, quantos lugares eu já viajei, quantas pessoas. Até a questão de família, sabe, Bush? Foi uma coisa muito, muito interessante como ela se desdobrou. Porque a minha esposa, ela nasceu e cresceu na Arábia Saudita. E a família dela é do Sudão, né? A origem dela é do Sudão e tal. E... ainda que ela nunca morou no Sudão, se você perguntar pra ela, ela falar que ela é sudanesa, porque ela nasceu naquela cultura. E hoje a gente é casado, né? E era uma cultura completamente diferente, uma religião completamente diferente. Teve toda uma história que, poxa, se alguém me contasse lá quando eu era criança, você ali, ó, você vai casar com a Maria, você vai casar... A tua não. A tua nasceu lá na Arábia Saudita, você vai encontrar com ela da Malásia, né? E foi uma coisa que foi muito de se render também. Nunca foi uma coisa que a gente... olhei pra ela... Mas teve muita coisa que a gente teve que fazer que era assim... A gente precisa se render ao que tá acontecendo. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, o negócio tava ficando bem firme já nos primeiros meses, que a gente era bem amigo primeiro, aí depois a gente começou a namorar, a gente tava sentado numa praia e a Lola me falou assim, Rona, eu tô vendo que o nosso relacionamento tá ficando sério. Eu preciso te falar uma coisa. Se a gente quiser se casar, você vai ter que se converter. A minha família não vai aceitar um cara que não é muçulmano. Você faria isso? Aí eu falei, eu não sei. Não é não. Sim. Mas eu não posso te dar essa resposta agora. Eu tô com a mente aberta. E aí... Se eu estiver indo muito na tangente, você me fala. Pelo contrário. Mas aí eu comecei a pensar, poxa, eu nunca... Dali pra frente foram 2 anos, numa processo de entender o que isso significava. Mas eu vi que, assim... Eu nunca tive uma identidade religiosa. Né? Na nossa família, cristão, católico, mas não é aquela coisa, não praticante e tal, né? Nunca foi aquela coisa... Então, nunca tive uma... Intenso, né? Uma identidade, religião não era uma parte... forte da minha vida. Até que alguém me pediu pra mudar. Até que alguém falou, eu quero que você seja... Eu falei, E aí, daqui a pouco, era super relevante o que tu tinha. Daqui a pouco era super relevante, né? E aí eu entrei num loop na cabeça que foi doideira. E foi outro fio na barriga, né? E aí eu morava com 2 amigos meus... que me ajudaram a processar tudo que estava acontecendo. Né? Um deles é alguém que eu te contei que eu vou no casamento dele na semana que vem. Sim. E eles começavam a me ajudar. Eu estava num momento de estresse muito grande. E falavam, nossa, a família dela não vai aceitar quem eu sou. Quem eu sou quer dizer que a religião é parte da minha identidade. Né? Foi uma bagunça ali. E aí eu lembro que eu comecei a entender qual que é o papel que diferentes... religião, essas cultura, coisas tem na nossa né? vida. Eu falei, quer saber? Se eu vou considerar essa possibilidade, eu vou fazer esse negócio bem feito. Eu vou estudar o que esse negócio significa. Eu passei 2 anos estudando todas as religiões do mundo. O que significa religião? Sério? Quais são as religiões do Ocidente, do Oriente? O que elas acreditam? Quais são as práticas? Eu comecei meio que praticar todas as religiões, assim. E, cara, eu vi que tá todo mundo falando a mesma coisa. Especialmente quando você vai ali nas religiões abraânicas, né? O cristianismo, o islamismo, o judaísmo. A mensagem é a mesma. Só que um tá falando em português, o outro em alemão, outro em japonês. De longe parece completamente diferente. Um usa figura, outro não usa figura. Outro... um não concorda com a história de tal cara, um usa Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Eu sou leigo, tá?
Mas a essência não é a mesma de ser uma pessoa boa, de entender que tem um futuro, sabe, eu digo mandamentos, assim, o senso comum do que... Não é meio que a essência de todas? Tá todo mundo falando... Claro, umas têm regras mais extremas, outros menos, mas no final do dia, o core... No final, quando você não se perde no dogma, quando você não se perde na prática, e você vai para a essência de cada uma, tá todo mundo querendo ser uma pessoa com mais compaixão. Ser uma pessoa que serve o próximo. Tá num estado de paz. Tá no momento presente. Tá numa vida de qualidade. Todo mundo tá tentando chegar ali. Só que a gente às vezes se perde na prática. Mas eu tenho que rezar não sei quanto. Eu posso comer isso, não posso comer. Sabe? Ali a gente se perde no dogma. Se você vai para a essência do negócio, você vê que tá todo mundo falando a mesma coisa. E aí teve a conversa que eu tive com ela. E aí eu decidi que ia fazer a conversão depois de uns anos pra gente se casar. E não pensei, não senti que nada estava mudando. Porque agora não tenho uma afinidade com uma religião, parece que eu tenho com todas. Tu desmistificou, né? Pra mim a minha religião é todas. Eu tenho muita coisa de espiritualidade, né? E aí eu falei pra ela, e eu lembro que ela estava chorando, mas ela estava chorando de tristeza. Eu falei, por que você tá chorando? Ela falou, porque parece que eu tô te manipulando. Eu falei, interessante. Porque a gente tem muito tabu com religião, né? Eu falei, poxa, hoje pessoalmente, eu vejo religião que nem eu vejo fitness. Tem gente que faz musculação, tem gente que faz crossfit, tem gente que faz natação, tem gente que joga bola. No final das contas, tá todo mundo com os mesmos objetivos. Eles querem ter um corpo mais saudável, quer ter uma expressão física melhor, quer alongar a sua vida, quer viver com mais prazer. Mas eles fazem de forma completamente diferente. Religião, pra mim, é muito parecida. Exatamente a mesma coisa, né? Tá todo mundo querendo ter uma vida com mais paz, com mais compaixão, com mais harmonia, e eles estão fazendo de formas bem diferentes. E eu falei pra ela, poxa, quando a gente começou a namorar, você não fazia exercício, não pensava, não tinha consciência sobre alimentação. E agora a alimentação mudou, ficou mais saudável, você começou a fazer exercício. Eu acho que eu te manipulei primeiro. Só que, quando o assunto é saúde, fitness, e começa a andar como uma pessoa que te trouxe mais inspiração para mudar os teus hábitos alimentares, você tem gratidão. Quando o assunto é religião, tem um tabu. Você anda com uma pessoa de uma religião diferente, e aí você começou a praticar uma prática dessa, nossa, você tá... Né? A gente coloca... Verdade. A gente coloca um tabu muito grande nessa área, e eu acho que essa atitude que eu tive, assim, de se render às coisas que estão aparecendo. Opa, tá vindo esse projeto no Brasil? Vamos. Tá vindo esse negócio de explorar a religião? Vamos. Tá vindo vamos. É o que tem ensinado as lições mais preciosas da minha vida, sabe? Cara, fantástico de escutar isso. É verdade. Pra mim faz todo sentido de escutar. E tem um negócio na minha cabeça, não conecta exatamente com esse assunto, mas tem a ver com essa tua experimentação constante da vida, que deve ser uma loucura, porque deve olhar pra trás, cara. Cada pontinho cinza que tu vai olhando para trás que vai se conectando, né? Porque, é impressionante. Tem uma coisa que eu achava que o Mind Valley, ele ficava na Estônia. Mas me falou que na Malásia, né? Que eles ficam lá. Por que você foi morar na Estônia? Eu me rendi. Nunca foi uma coisa que eu escondi, que eu escolhi. O que eu penso? E aí tu vai explicar. Normalmente, quem tem uma agenda de viagens como tu tens, provavelmente a tua esposa também tem, vocês se envolvem com gente do mundo inteiro, normalmente o cara busca uma cidade que é mais cosmopolita. Que tem um aeroporto bem conectado. Ou hub logístico, né? Porque só quem viaja muito entende a dificuldade. E desculpa, cara, Estônia não tem não tem nem A e nem B. Não. Né? E conta pra gente aí. Foi outra coisa de, né, o frio da barriga e se render, que era assim, eu tava na Malásia, fiquei 6 anos lá. Aí eu era empregado da Mind Valley, aí eu saí, e aí eu comecei toda aquela questão de saúde, fitness, e virei. Depois eu voltei para Mind Valley como um parceiro de negócios, como um diretor e como um autor. Hoje eu sou um professor da plataforma, então eu virei parceiro de negócios do Vision, a gente sempre foi muito amigo. Dali pra frente aquela relação, né? Que diga-se de passagem, é uma celebridade nesse mundo, né, cara? Sim. O cara é um... Né, ele vai ele é um ícone. Ele vai nos Estados Unidos, a gente tem que ter o segurança, né? Pro cara lá. E é um cara muito, muito legal. Que era aquele cara que um dia eu vi lá na Rússia dando palestra, né? Que loucura, né? Cara. Hoje a gente é bem amigo, a gente tem negócios juntos. E aí, quando a gente tava na época de pandemia, ele
decidiu se mudar para a Estônia. Por quê? Porque a ex-mulher dele é da Estônia, os 2 filhos deles nasceram lá, ele e a ex-mulher têm um relacionamento muito legal, muito bonito. Que bom. E eles decidiram que quando um se muda, o outro se muda junto, para os filhos terem sempre os pais juntos, né? E aí lá na Malásia, o governo tava meio shady, né? Meio esquisito com a questão do Covid. E na Estônia, poxa, o governo lá é excepcional. Saber, dá orgulho de morar lá. E aí eles falaram, quer saber? Eles foram lá em casa no almoço. E aí eles falaram, gente, pra mim e pra minha esposa, a gente vai se mudar pra Estônia. Por que vocês não vêm também? Aí a gente olhou assim, vamos! Aí foi a decisão. Foi a decisão. Pô, seria legal, né? Vamos! Que legal, cara. Aí, sei lá, 6 meses depois, a gente tava saindo da Malásia, no meio de dezembro de 2020, chegando na Estônia com frio de menos 24 graus, né? Com a neve dessa altura, com o mundo parado, a gente nem sabia se ia conseguir chegar no aeroporto. Foi uma doideira, assim, e a gente tava lá, sabe, se mudando para aquele lugar. A gente tinha ido pra Estônia uma vez, um ano, em 2018. Passou um mês lá, num evento que a Mind Valley organiza. E a gente tinha falado, cara, essa é uma cidade muito bonita, né? Parece um conto de fadas, é bem quieta, é bem pacífica, bem tranquilo. Seria bem legal morar aqui um dia, né? Seria, pá. Aí foi embora. E aí, quando eles falaram, vamos junto, ele falou, vamos. E aí agora a gente... Tu vê que loucura, né? Porque em 2020 eu tinha comprado passagem para ir para lá. E aí, 2020 ou 21? Quando é que estourou a guerra da Ucrânia? Foi 22? Foi. 22. Então era 22 que eu ia. Então, eu acho que era início do ano passado. Eu ia pra lá e cancelaram os voos, porque acho que eu também fiquei com receio. Também geograficamente as pessoas confundem muito ali, né? Enfim, não fui. E eu remarquei pra Guarajuli. E justamente coincide de eu te conhecer antes. A vida é impressionante, né? Mas de novo o movimento, né? De novo o movimento. E aí agora tem outra coisa espontânea acontecendo, que ainda, né, tô na Estônia faz 2 anos e meio, mas no último ano eu passei muito mais tempo em Dubai. Dubai começou a virar uma segunda base ali, né? E aí a gente tava fazendo um evento lá em Dubai. Aí outra coisa espontânea que aconteceu foi o seguinte: no dia que a gente tava saindo, tava eu e a Lola, minha esposa, a gente fez um evento grande da Mind Valley lá, o Joel tava lá, e teve mais né, os professores da Mind Valley e tudo mais, eu dei palestra lá e tudo. Bem legal, e daí de lá a gente tava indo pra Lua de Mel, né, que a gente casou em agosto do ano passado, e finalmente vou fazer a Lua de Mel, mas 8 meses depois, na Tanzânia, em Zanzibar. Bem bonito, assim. E a gente tava no aeroporto, indo pegar o avião pra Zanzibar, e de lá a gente ia voltar pra Estônia, e aí a gente recebeu uma mensagem no celular do governo de Dubai, falando assim, a gente quer oferecer pra vocês uma permanência, um visto de residência. Vocês querem? Claro, só tem uma resposta pra essa pergunta, né? Imagina. Sim, é o Golden Visa, que é uma honra que eles oferecem pra heróis, esse tipo de coisa. E, sabe, mentes brilhantes, exatamente. E aí a gente se olhou e disse, sim, a gente comprou uma passagem, a gente tava saindo, a gente comprou uma passagem pra passar a lua de mel, voltar pra Dubai e fazer os documentos de residência permanente lá. Então, tem muitas dessas coisas, sabe? E agora já começou a virar uma segunda base. E são coisas que eu nunca planejei, sabe? E pra tua esposa também é mais próximo da família, né? Acho que tem mais costumes também. Bastante. O trabalho dela tem muito conectado. Ela trabalha na Mind Valley e ela tá trabalhando em um projeto de levar a Mind Valley pro Oriente Médio. Que ela é de lá, né? E mais match, pro mundo árabe e tal. E ela tá, né? Os pais dela estão no Sudão, a irmã dela tá no Catar, e o pessoal na Arábia Saudita, então a gente tá ali... E mais uma experiência fantástica pra vocês viverem, né? Demais. É uma coisa... E tá tudo... Sabe, são coisas que cada vez que eu olho pro que tá acontecendo, eu vejo que, cara, é coisas que se eu contasse pra mim quando eu era criança ou estudante universitário que isso ia acontecer, eu falo, não consigo acreditar que isso um dia vai acontecer na minha vida. Nunca foram coisas que eu planejei, foram coisas que um dia eu vou morar naquele lugar, mas são coisas que eu vou me rendendo, sabe? Vai aparecendo, vamos aparecendo, vou, sabe? Dá o fio na barriga, vamos. E aí é mais bonito do que um plano que eu pudesse fazer pra mim mesmo. Cara, eu espero que as pessoas consigam extrair, assim, 5% dessa opção de vencer, sabe?
Porque se a gente conseguir... O cara que vende mais é o cara que escolhe vencer. O cara que é mais feliz escolhe vencer. A gente tem que fazer as nossas escolhas e não ser produto da escolha dos outros, né? Por mais que tu não vai agradar os outros, que é um pouco da tua essência querer agradar. Olha que loucura. Né? Tu tá indo justamente contra talvez a tua força, né? Que é ser um cara generoso, um cara preocupado com a opinião dos outros, no sentido de não decepcionar, né? Cara, eu teria... A gente nem falou de saúde, né? Você podia falar 5 horas de saúde, pra mim, cara... Mas a gente falou de saúde. Saúde mental. Saúde de vida, assim, de cabeça. Cara, se tu tivesse possibilidade de ter um superpoder, qual que tu ia querer ter? Se eu tivesse a possibilidade de ter um superpoder... Essa é a hora que eu conto histórias pra ganhar tempo, sabe? Cara... Eu acho que... Eu gostaria de ter... Sabe, por exemplo... Hoje de manhã eu tava fazendo uma meditação. Eu sempre faço exercício de meditação. Eu tenho aprendi umas práticas xamânicas, assim, com alguns indígenas do Brasil, do Peru e tal. Eu faço as minhas práticas lá. E eu tava sentindo muita gratidão pelos meus pais. E tava muita gratidão pela minha esposa, muita gratidão pela família do Joel lá, dos pessoal lá. Sabe, eu senti o coração vibrar, assim. Cara, eu queria conseguir colocar o que eu tô sentindo dentro de você. Só pra você saber que bonito que é esse negócio, sabe? Que legal. Se eu tivesse um superpoder, eu queria que apertar estralar o dedo e fazer o meu pai e a minha mãe sentir o que eu tô sentindo agora, sabe? Mas porque eles estão. Muito precioso. Mas eles estão. Esse superpoder tu já tem. Tem pai, mãe, amigos, eles sentem. Como eu te falei, cara. A gente ficou 1 hora próximo, parecia que eu te conhecia há 2, 3 anos. Tu tem esse superpoder. Já tem. De verdade. Tem mesmo. E te escutando, eu sinto uma partezinha pela vida que eu tive da distância, né? Dos pais e tal. Mas eu vou te falar que isso que tu enfrentou, de se distanciar da família, viver, obviamente que o pessoal fica assim, não, mas pô, só coisa boa não, como eu falo, né? Tem aquelas noites de Natal, os primeiros natais que não passou junto, aquela coisa. Mas ao mesmo tempo tu libertou teus pais para eles entenderem que o papel deles está muito mais do que bem feito, sabe? Que eu acho que também é uma coisa muito linda. Porque tem filhos que não libertam, mas tem filhos que enriquecem o dia a dia, estão próximos. Mas tem filhos que libertam, que dão essa fazer dizer, puxa, olha só, os dois não tem certo e errado. Mas pai e mãe sempre vão sentir isso. Ao menos é a visão que eu tenho hoje tendo 2 filhos, né? E eu vejo, assim, sensações diferentes. Eu tenho um filho com 14, meio que começando a... Pai, me deixa na esquina, sabe, da escola. E eu tenho uma filhinha de 3 anos e meio que não sabe o que é me ver longe. Caramba, que diferença. Né? E não viveu o pai, como meu filho mais velho viveu. Eu 8, 9 anos, viajando toda semana. Então... Eu olhando os filhos, fazendo pensamentos, os filhos fazem a gente pensar muito, cara, eu acho que sim. É que tu estando aqui, tu tem muito mais conexão sentimental, entendeu? Mas eles estão sentindo, não tenho dúvida. E tu vai ver que tu vai estar 5 minutos em casa de novo, parece que já tá há 5 anos, né? Um negócio inacreditável, né? Não, eu chego em casa, minha mãe faz cafuné, meu pai também, minha mãe faz aquela comida, a gente bate um papo, é bonito, é sempre cara. assim, é muito legal. Mas que legal esse superpoder, adorei. Mas tu já tem ele, tá? Pensa em outro depois. Pensa em outro depois. Se eu fosse te perguntar o maior aprendizado que tu poderia deixar pra gente aqui, tu deixou vários, tá? Mas um aprendizado que tu diz, cara, esse aprendizado eu quero que vocês, foi algo que eu aprendi na minha vida e eu tô te entregando pra todo mundo aqui de bandeja. Pronto, cara. Que aprendizado seria esse? Eu acho que é o que mais me serve ainda hoje, eu acho. Que é a bússola das decisões que eu faço, sabe? Aquela questão de seguir o frio na barriga. Eu tive um... Quando eu tava no primeiro ano da faculdade, segundo ano da faculdade, eu tive um acidente de carro e eu perdi memória no acidente de carro. E aí eu acordei no hospital e eu tinha esquecido tudo que tinha acontecido nos últimos 5 anos da vida. Eu não lembrava de nada. Foi doideira, assim.
E aí eu tava lá perguntando que ano que é esse ano, o que eu faço da minha vida e não sei o quê. E dali um amigo meu que tava no hospital falou, Ronan, você toca guitarra, a gente tem uma banda. Eu falei, cara, que coisa legal. Eu não sabia que era verdade. Ele falou, pois é, mas você saiu da banda porque você foi pra faculdade. Aí chegou meu pai no hospital e falou, Ronan, tomara que você se recupere logo, você tá fazendo faculdade de engenharia mecânica. Aula de manhã, de tarde, de noite, né? Você estuda pra caramba. E eu senti um vazio, assim, que a digestão daquela experiência foi, poxa, isso aqui não é a minha vida, né? Era alguém me contando... imagina você, Buxa, você acorda hoje e você esqueceu quem você é e alguém te conta o que você tá fazendo com a tua vida e você vê isso pela primeira vez como se fosse um espectador. Essa é a minha experiência. Você é essa pessoa. É isso aqui que você tá fazendo. Isso aqui. E eu vi que eu tava dedicando muito tempo pra uma coisa que não tava me preenchendo, não tava dando a história de vida que eu gostaria de ter lembrado. Aí eu falei, cara, esse negócio aqui não é a minha vida, é o meu tempo. Mas não tem vida nesse negócio, ele tá meio morto. Eu quero tomar decisões que enchem essas coisas com vida. E aí, o pensamento é sempre assim, eu vou tomar decisões na minha vida e fazer coisas que valham a pena, ainda que eu perca essa memória. Não, como é que é? Repete. Eu vou fazer coisas na minha vida, tomar decisões e ter experiências que tenham valido a pena, ainda que um dia eu esqueça delas. Caralho. Porque, sabe, essa tipo de decisão, sabe, vou pro Paraguai, não vou pra Estônia, não vou casar com essa mulher, não vou. Mesmo que eu esqueça o que eu vivi, valeu a pena. Valeu a pena. Porque ela valeu a pena enquanto eu tava vivendo isso. Sabe que fechou a nossa conversa, deu uma volta. Eu tento sempre conectar as pessoas, entender um pouco como elas pensam, né? Tanto que eu comecei te perguntando sobre isso. E tu começou dizendo que tu não gosta de decepcionar e não sabe dizer não. E tu terminou dizendo a mesma coisa. Vou te explicar por quê. Porque a tua vida só passou a ter sentido quando tu passou a servir as pessoas. Antes tu servia só a ti. Né? O Ronan, até certo momento, ele servia só a ti. Depois, quando tu começou a servir a sociedade, as pessoas, passou a ter sentido pra ti. É por isso que tu entende esse coisa vazio? Quero te mostrar, não sei se consigo te mostrar a tatuagem que eu tenho aqui. Deixa eu tirar essa cara. Pode tirar aí, tipo. Porque pra mim fica muito claro isso. Essa é a mensagem que eu coloquei nesse colorido aqui. Uhum. Eu tive algumas experiências que foram muito profundas comigo. Uhum. Toda aquela questão de xamânico, ayahuasca e tudo mais, né? Uhum. Na primeira vez que eu tive uma experiência dessa, eu tive uma visão. E nessa visão tinha uma mulher que me entregou um presente. Naquela época eu era atleta, né? E eu tava lá competindo, tava lá estudando como melhorar o meu corpo, como melhorar a minha saúde. E tinha os amigos que vinham me pedir, eu falava, eu não tenho tempo porque eu tô treinando, eu não tenho tempo porque a minha rotina não sei o quê, pá. E nessa visão, uma mulher parecia um elfo do Senhor dos Anéis, assim. Ela me entregou um presente, e quando ela me entregou esse presente, eu vi a sombra de uma pessoa. E aí tinha um cone que convertia na cabeça dela, como se fosse uma coisa, um monte de luzes e tal. E ela falou assim, isso aqui representa a experiência convergente da vida. De todas as possibilidades que um ser humano tem, quais as que você pega pra você? Ela representa tudo que você aprendeu, tudo que você conquistou, tudo que você conseguiu, tudo que você trouxe pra tua experiência de vida. E ela falou assim, até hoje, você fez isso muito bem feito. Né? Você veio de uma origem bem diferente, você ganhou muito, você conquistou muito, você aprendeu muito, você fez, né, trouxe muita coisa pra você. Mas é uma experiência de vida que é incompleta. E ela falou... Dali, quando ela falou isso, apareceu um outro cone, mas que divergia daquela pessoa. Então, debaixo da pessoa, ele aumentava, assim. Ela falou, essa aqui é a experiência divergente da vida. Ela faz a convergente ter sentido. Não adianta... De que adianta você aprender se você não ensina? De que adianta você conquistar se você não facilita? De que adianta você ganhar se você não oferece? Agora, essa é a tua missão.
Você vai dar sentido para toda gota de suor da tua vida. E aí, se você for um corredor, e aí você ganhou todas as maratonas lá e aí morreu. Você não deu valor, né, ao esforço que você colocou. Ela precisa divergir, ela precisa chegar em outras pessoas. Ali eu voltei para casa e eu aceitei o primeiro amigo para ajudar. Falei, quer saber, eu vou treinar menos e eu vou... Tá, e dali tudo mudou. Então, o que você falou... Para mim, fechou te olhando, vendo, conversando, sentindo. Eu nunca tinha pensado dessa... Mas é por isso que é a vida que vale a pena. Preenche. Preenche, porque... Não estou dizendo que quem não faça não preenche a sua vida, mas no caso, para ti, é o teu propósito, é o que faz sentido, né? E cada um de nós, eu acredito que tem capacidades de impactar o mundo de várias formas, né? O teu é desse jeito, o meu é de outro, enfim. Caramba, velho, deixou aqui... Eu tô pensando em tanto assunto, cara, na minha cabeça. Eu achei que nós ia falar que eu ia emagrecer. Falar de jejum intermitente, o pessoal não sabe que eu não sei proteína. Nadar. Se o ovo faz mal, não faz mal, né? Deve ter essas caixinhas de perguntas. Pão, não... Mas assim, ó, pra quem quer falar de saúde, tem o Plenitude, né? Que o pessoal pode te encontrar. Mas me fala do teu Instagram, como é que o pessoal aqui no Brasil pode ter acesso aos teus conteúdos, te seguir, por favor. Todas as coisas acontecem, para mim, o principal meio de comunicação é o Instagram, que é o @RonanDiegoBR. E ainda que a gente não foi no técnico, no específico de saúde ali, exercício, nutrição, sono e tudo mais, toda a filosofia que eu trabalho com saúde e fitness é o que a gente tem conversado agora. Não é aquela coisa assim, vou fazer uma dieta para que daqui 1 ano, 6 meses eu chegue num corpo... Não, é aquela coisa, eu vou fazer porque o agora vai ficar melhor, sabe? É aquela coisa, ainda que eu não chegue, ainda que eu não ganhe a competição, que eu não vire a capa de revista, valeu a pena porque a minha vida ficou melhor enquanto eu tava tendo um hábito alimentar um pouco mais consciente, sabe? Enquanto eu tava exercitando e me conectando com o meu corpo e melhorando a minha energia. É pelo processo, não pelo resultado, né? É pelo processo, não é pelo resultado. Sabe, eu aprendi uma coisa com um amigo meu, que ele é o dono da rede de academias, a maior rede de academias dos Emirados Árabes. E ele é um atleta bem-sucedido, um empreendedor bem-sucedido, e ele aprendeu a ler e escrever aos 15 anos. Né? Nasceu numa vila na Índia, muito, muito pequena. E aí ele me falava assim, eu perguntei para ele qual que é o denominador comum de tudo. Ele falou, cara, as coisas que eu quero agora. Então... a atitude para transformar a minha vida, ela tem que acontecer no agora. Se eu quero ter mais energia, eu preciso tomar atitudes no hoje que vão me dar mais energia hoje. Se eu quero mais força, eu preciso tomar atitudes que tragam essa sensação de força por agora. Se eu quero ser mais leve, eu preciso ter pensamento e atitudes que me tragam essa leveza no momento presente. E conforme eu repito esse negócio, o corpo físico se transforma, ele reflete o estilo de vida. E não é aquela coisa que eu vou fazer um monte de manobra, colocar a minha vida dentro de uma cela e criar um monte de restrição para um dia ter um corpo que eu vou olhar e vou gostar. Não, eu tenho que criar esse bem-estar agora. Quais são as escolhas na minha alimentação que eu faço e que estão me colocando num nível de energia ruim? Porque eu estou abandonando o meu corpo, eu estou abusando do meu corpo, eu não estou gostando do que eu estou fazendo, mas eu continuo. Quando começa a mudar essas coisas para ter decisões mais conscientes, que honram o corpo, que respeitam o corpo, que têm reverência, que tratam do meu corpo da forma como eu trato as pessoas que eu mais amo, ali está o segredo. Não, eu me impactei muito aquele dia conversando contigo. Impactei demais. Eu tento te acompanhar nas caixinhas de perguntas também. Coisas assim que eu teria dúvida o dia inteiro, cara. E eu vejo muito legal. Tu caminha, hein, cara? Porque tá sempre caminhando nessa pergunta, né? Uma hora boa, né? Essa é uma coisa que eu faço rotineiramente. Todo mundo me pergunta, Ronan, por que você caminha enquanto lá no Instagram que eu faço, eu coloco uns stories com caixinhas e as pessoas fazem perguntas e eu vou responder. E eu tô sempre caminhando enquanto eu respondo. E eu falo, poxa, é porque pra mim eu não vejo de outra forma. Quando eu caminho eu me sinto melhor. Quando eu caminho, eu tenho mais criatividade, né? E se a gente fica você tem mais oxigenação no cérebro e tudo mais. E eu poderia sentar por 1 hora, responder vídeos e depois sair pra caminhar, porque eu saio pra caminhar não porque eu quero perder peso, mas porque quando eu caminho eu me sinto melhor. Poxa, então se eu vou
passar tempo respondendo. Se eu vou passar tempo caminhando, eu vou fazer as outras. Se eu saio para caminhar, eu saio para responder. Se eu vou responder, eu faço isso enquanto caminhando. E aí a gente começa a ver esses hábitos pequenos, sabe? A questão de saúde, fitness, é você fazer hábitos que cultivam a saúde. É você sair para caminhar de manhã, talvez um pouquinho. Eu adorei o caso que tu falou do almoço aquele dia nós conversando, né? Pô, tu quer fazer um bom hábito do almoço, não vai no mais perto, vai no segundo mais perto. Vai no segundo mais perto. Vai no... Ao invés de ir no restaurante que tá aqui do ladinho, vai no segundo mais perto. Aí já foi umas 3 minutos de caminhadas a mais. Sabe? Se você tem uma reunião para fazer, que você não precisa digitar, usar as mãos, faz ela enquanto você caminha. Se você pode usar apenas a tua voz, se é uma reunião de 1 hora, 1 hora e meia, já foram, sabe, 7.000 passos ali. Não que você tá contando, mas você tá usando, conectando o útil ao agradável, sabe? E para mim, todos esses hábitos de saúde, eles não são uma coisa que você faz pra transformar o corpo. Você faz ele porque a vida fica melhor enquanto você faz. Aí o corpo se transforma como uma consequência. Esse é o Ronan Diego, minha gente. Tá louco, cara. Ficaria contigo umas 5 horas conversando aqui. Talvez a gente desligue aqui e continue. Vamos ver, né? Muito obrigado, tá? De muito coração obrigado por ter vindo aí. Caramba. De verdade. É uma honra. Eu sinto a conexão, eu sinto a energia. Eu tô muito feliz de estar aqui. Também, cara. Muito. Uma honra pra nós também. Cara, se você não curtiu ainda, pelo amor de Deus, né? Curta esse episódio, marque 5 estrelas. Eu já nem sei mais o que te pedir aí pra fazer, mas realmente se tu gostou... Vamos ajudar mais pessoas a mudar, a se transformar. É um pouco do que o B-Side quer passar. Então, obrigado pelo prestígio de você estar aqui até agora. E obrigado de novo, tá, meu amigo? Muito obrigado. Fiquem bem. Obrigado. Tchau.